mas eu quero trazer uma palavra para você e quero que você abra a tua Bíblia. Você trouxe a tua Bíblia aí. Eu quero que você abra no livro, ou melhor, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, verso 25. Romanos 11, verso 25. Amém? Amém. Paulo diz assim: irmãos, eu não quero que ignoreis este mistério e que não sejais presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. Vou repetir. Irmãos, não quero que ignoreis esse mistério, para que não sejais presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. Amém? Pai querido e santo, nesse momento nós vamos receber a tua palavra. É tua a palavra, não é do pastor Elson, é tua. E nós cremos que é função do teu Espírito nos convencer a respeito da credibilidade dessa palavra, da seriedade dela e da função dela nas nossas vidas. Nós confiamos mais em Ti e na Tua capacidade sobrenatural de nos tocar e nos transformar, do que na nossa própria capacidade intelectual de compreender as coisas. Afinal, nós sabemos que a fé é um firme fundamento de coisas que não se veem e provas de coisas que não são. Isso é sobrenatural e é inexplicável. Ter fé é confiar em coisas que nós não vemos. É acreditar na veracidade de coisas as quais nós não experimentamos, mas simplesmente nos submetemos com a mais firme e profunda convicção, porque meramente acreditamos que o Senhor é Deus sobre todas as coisas e que não há outro além de Ti que domine e reine sobre as nossas vidas. Por isso nos submetemos a Ti, ao Teu Espírito e à Tua palavra, e fazemos isso crendo e clamando para que essa palavra venha trazer, como está escrito, luz para o nosso caminho, sendo uma lâmpada para os nossos pés, ou seja, que caminhemos nela, porque se não caminharmos na Tua palavra, ela não faz sentido. Que não seja de nós as escolhas, mas seja o Teu querer estabelecido em nós, aquilo que fundamentará a nossa caminhada, as nossas decisões, as nossas convicções. Queremos em Ti e Te agradecemos, no nome santo de Yeshua. Amém. Amém? Sabe, irmãos, eu não podia deixar de partilhar com os irmãos essa palavra, porque essa palavra especificamente ela tem martelado na minha mente já faz umas 2 semanas. Até o Luiz e a Josefa estiveram ali em casa, nos visitando e na mesa conversando. Até partilhei com eles algumas coisas a respeito dessa palavra. Eu tenho aqui a visita da minha sobrinha querida Isabela, está nos visitando, está vindo. Ela expressou a vontade de vir à igreja, né, de conhecer a nossa comunidade, de entender como é que funciona, e está me dando esse presente de estar aqui hoje, né? Obrigado, querida. E eu tenho assim essa responsabilidade, além de, como pastor dos irmãos, estar trazendo essa palavra,
de trazer algum esclarecimento, alguém que me é tão próximo, tão caro como a minha sobrinha, que está nos visitando hoje. Amém? Então que este Espírito que é santo nos norteie nessa caminhada pela sua palavra, para que possamos entender. E eu vou usar como base dessa pregação essa palavra: entender plenitude. Amém? Eu quero aqui chamar a atenção da igreja para a palavra plenitude, que significa completo. Isso eu busquei no dicionário, tá? Plenitude significa completo, pleno ou cheio. É o estado daquilo que foi feito na totalidade, que atingiu a avaliação ou a medida máxima. Isso é plenitude. Completo, cheio, atingiu a máxima medida. Completo. Entender plenitude dos gentios, que é o que está escrito nesse versículo que nós acabamos de ler, requer entender também a plenitude dos judeus. Amém? Porque Paulo nessa carta ele está dividindo dois grupos de pessoas. Ele está falando dos judeus, quando ele se refere a Israel, e ele está falando dos gentios, que são ninguém mais, ninguém menos do que nós, os não-judeus. Amém? Então, para eu entender esses dois grupos, eu estou usando a palavra plenitude, ou seja, um conceito de completo, um conceito de algo que está absoluto, uma medida, algo que atingiu uma medida máxima. Pode vir, irmão, senta aqui na frente, a pastora já chegou. Isa tem a cadeira aqui do lado da mamãe, está esperando o Vinícius. Estou começando a pregação agora e estou falando a respeito de Romanos, capítulo 11, verso 25, onde fala que Israel, os judeus, experimentaram por parte do Senhor um endurecimento parcial. Ele fala em parte. E esse endurecimento, ele se mantém até que ocorra a plenitude dos gentios. Então eu quero chamar a atenção para esse verso específico, para que nós entendamos. Primeiro, o endurecimento dos judeus. Sabe aquela palavra que está lá no Evangelho de João? Que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. E aí a gente cria uma raiva da judeusada, que Deus livre. Judeu é bicho capeta. João Crisóstomo falou que sinagoga é templo de Satanás. Jesus veio para os caras para pular com os dois pés em Jesus, fizeram tudo que queriam e ainda pregaram ele numa cruz. Ô racinha desgraçada. Mandar matar todos os judeus. Hitler tentou, fez um estrago considerável. Só que Paulo, o apóstolo dos gentios, ele está falando que esse endurecimento dos judeus com relação a não aceitarem Jesus vem de Deus, e que esse endurecimento é parcial. E que esse endurecimento ele vai durar até que haja a plenitude dos gentios, que somos nós. Irmãos, eu já vou entrar mais profundo nesse negócio, mas eu quero falar uma coisa para fazer você ficar pensando. Quando nós, os gentios, nos tornarmos plenos, acaba o enrijecimento dos judeus, que é representado pela não aceitação de Yeshua, Jesus, como Mashiach, Messias. E quando eles aceitarem Jesus, eles se tornam plenos. Ou seja, nós precisamos nos tornar plenos
para que o enrijecimento, o endurecimento deles deixe de existir, eles aceitem Yeshua, e aí ambos, judeus e não judeus, judeus e gentios, na sua plenitude, estabeleçam um terreno fértil para que o Senhor Jesus volte. Nós precisamos alcançar a plenitude para que os judeus se aquebrantem, aceitem Jesus, e aí Jesus volta. Está começando a entender? Chamei a tua atenção? Consegui dar um estalo aí na tua cabeça? Consegui fazer você ficar pensando? Irmãos, muitas coisas têm sido ditas na nossa igreja que eu sei que chocam. Eu tenho conversado com as pessoas, eu tenho caminhado com as pessoas. Deus tem me dado de ouvir situações que ocorrem muitas vezes até nos bastidores da igreja. E glória a Deus tem me dado amor suficiente, não digo conhecimento, digo amor suficiente para tratar essas situações e alinhar essas situações. Porque quando nós nos entendemos em algo que faz parte de um plano de Deus, nós nos empolgamos demais. Nós ficamos assim, é como quando você se converte ao Evangelho, quando você aceita Jesus, você fica empolgado, você começa, todo mundo que não é crente é do diabo, você quer transformar as pessoas, quer ganhar todo mundo para Jesus, porque assim como você foi alcançado por aquela verdade, você quer que ela se multiplique e alcance todas as pessoas ao teu redor. E aí o que você torna? Você se torna chato, porque você vira um falador que ninguém te aguenta. E nesse afã, nessa empolgação, você fala muitas vezes coisas que vão fazer com que as pessoas fiquem chocadas e até se contrapõem. Eu lembro que algumas semanas atrás o pastor Gil falou aqui que o nome Jesus ele não significa nada. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi isso, alguns anos atrás, eu fiquei com raiva, eu fiquei meio bravo. Eu lembro até o Hamilton está fazendo assim com a cabeça, porque nós conversamos a esse respeito há alguns anos, né? Faz o que isso, Hamilton? Já uns 3 anos atrás, né? Nós julgamos essa questão. Pô, mas foi em nome de Jesus que eu fui liberto. Eu já vi em nome de Jesus muitas pessoas serem curadas. É o nome de Jesus que tem aberto portas, que tem curado doenças. Como assim o nome de Jesus não quer dizer nada? A gente, aquilo impactava, aquilo ofendia. E como ofende, né? Pô, a gente ama Jesus, a gente aprende a amar Jesus. Os que gostam, tatua Jesus, né? No corpo e cara, Jesus, a senha do meu notebook é Jesus Reina 001. Se eu morrer, acontecer alguma coisa, você já sabe como extrair de lá uma informação, né? Então Jesus, né, é tudo para nós. Aí de repente chega um pastor aqui e fala: pô, esse nome Jesus não significa nada. Você quer bater no gordo, né? Quer pegar o bichinho e arrancar o couro, deixa no tapete. Mas o que pastor Gil quer dizer? Que a palavra Jesus, mesmo sendo o nome que nós entendemos, né, ela em si, a tradução dessa palavra, ela não tem um significado como a palavra Yeshua tem no hebraico. E nós temos aprendido a analisar na língua hebraica coisas muito importantes, como por exemplo a palavra Abba, que é a palavra pai, que quando você escreve ela com aqueles caracteres hebraicos, você usa 2 caracteres, que um representa casa e outro representa assim, que nem um chifrezinho de boi, né, pastor Gil? Que representa a palavra força. Então quando você vai escrever pai, você está escrevendo força da casa. Para nós, pai significa o quê? O cara que me gerou, ponto.
O camarada que foi lá, deitou com a minha mãe, fez um serviço bem feito e eu estou aqui. Né? Mas na língua hebraica, minha mãe ficou com uma cara que me fez lembrar minha avó agora que eu falava os fazia assim. A mesma palavra em hebraico, ela significa força da casa. Percebe? Então a palavra pai, ela pode não significar nada, mas quando ela é lida no hebraico, ela significa que o pai é a força da casa. Não dá sentido para a coisa? Assim como filho, que é a palavra bem, né? Ela quer dizer o desenho da casa e o desenho que representa a alegria. Então filho, o que é? Para mim, dizer filho é o resultado de uma noite bem sucedida. Mas, em hebraico, o Gui fez assim. Em hebraico, filho quer dizer alegria da casa. Percebe? Então é isso que o pastor Gil quer dizer. Na nossa língua, se nós compararmos a palavra com a língua de origem, na nossa língua, aquela palavra não vale nada. Ela não vale nada porque o sentido, quando é olhado pela palavra original, o sentido, ele tem incomensuravelmente uma outra conotação, extremamente maior, que faz com que a palavra na nossa língua não signifique nada. É isso, entendeu? Eu demorei para conseguir entender isso. As primeiras vezes que eu ouvi isso, eu fiquei com raiva. Falei, cara, que absurdo falar uma coisa dessa. E nós temos que ser cautelosos. O pastor Wagner partilhou comigo um áudio essa semana, onde ele, em oração, ele começou a receber do Senhor algumas percepções. E ele compartilhou comigo. E ele falou assim, pastor, nós temos que tomar cuidado com a nossa soberba, porque nós estamos roubando a glória de Deus. O pastor Wagner falou isso para mim lá dos Estados Unidos. Eu acredito nisso, porque o pastor Wagner foi para lá e na solidão, né, longe da família, tal, Deus tem falado muito com ele. Nós temos conversado direto assim, e ele tem compartilhado coisas profundas comigo, e eu acredito nisso. Por quê? Porque nós nos empolgamos demais. Eu estive conversando recentemente com a Lu, que veio em casa também, e tivemos uma conversa maravilhosa ali, e a Lu falou basicamente a mesma coisa. Nós temos recebido demais por parte do Senhor, mas nós temos que tomar cuidado para não parecermos arrogantes. Senão, sabe o que vai acontecer conosco? Nós vamos cair na religiosidade. Nós estamos recebendo tanto que nós vamos ficar que nem os judeus daquela época de Jesus. Eles tinham a palavra de Deus, eles tinham o conhecimento da palavra de Deus, eles tinham tudo aquilo que concernia ao verdadeiro e único Deus, Criador de todas as coisas, e isso fazia com que eles se tornassem presunçosos, arrogantes, empafiosos, e o resto era sub-raça. Se não fosse judeu, era caca. Naquele momento acontece o quê? Deus fala para Jesus, olha, vai lá, que eles têm muita teoria, mas está faltando aula prática para os caras. Eles não vão ser habilitados desse jeito. Vai lá e mostra como é que se vive a minha palavra. E aí Jesus vem, na plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, nascido de mulher, nascido sob uma sociedade que interpretava de forma pervertida e legalista a Santa Torá, e passa a viver a palavra de Deus, para mostrar como é que se fazia aquilo na prática. Jesus não fundou o cristianismo. É um erro, é um equívoco nosso acharmos que Jesus veio, aboliu aquilo que nós conhecemos como judaísmo e fundou
a igreja cristã e agora esquece tudo que foi dito no Antigo Testamento, que é o que vale agora. Irmãos, não é nada disso. Jesus fala que ninguém viu o Pai, mas quem vê a Ele, vê ao Pai. E que Ele e o Pai são um. Mas peraí, se Jesus está afirmando aqui no Novo Testamento que ninguém viu o Pai, com quem que Jacó, que afirma que viu Deus face a face, conversava? Com quem que Moisés conversava? Com quem que Abraão conversava? Se ninguém viu o Pai. Mas Jesus fala, quem vê a mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Ou seja, Jesus é o mesmo Deus que se apresenta no Antigo Testamento. O Antigo Testamento está cheio, entupido, entulhado de Jesus. Percebe? Mas daí a gente olha para a Bíblia dividida, erroneamente, e fala, não, o que presta para mim agora é aqui só, o Novo Testamento. O Antigo Testamento é antigo, é velho, já passou. Está errado. Até mesmo porque Jesus, ele num determinado momento, ele olha para os fariseus e ele fala assim, vocês examinam as Escrituras? Vocês cuidam de ter nelas a vida eterna? Eu vou dar uma chave para vocês, elas de mim testificam. O Deus do Antigo Testamento é o nosso Jesus, é o nosso Yeshua. Jesus é a personificação daquele Deus. E Jesus jamais iria se contrapor ao que ele mesmo tinha escrito. Que tipo de Deus iria ensinar o povo, escolher um cara entre toda uma gama de pessoas na humanidade? Deus ia escolher um cara chamado Abraão e ia falar, Abraão, eu vou fazer um acordo com você, você sai do meio da tua família, vai para um lugar que eu vou te mostrar, eu vou te abençoar, tua família, tua geração vai ser tão grande que quem puder contar as estrelas do céu vai poder contar a tua geração, os grãos de areia na praia vão ser iguais. Então você vem aqui e daí eu vou mandar alguém ir escrevendo a nossa história de relacionamento, a minha com você, com os teus descendentes e tal, para que isso firme para a humanidade um parâmetro de relacionamento no meu padrão. E aí ele fala assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra, quer dizer, todas as nações, todas as famílias. A partir do momento em que todas as famílias observam o nível de relacionamento que Deus tem com Abraão e a sua descendência. Qual é a descendência de Abraão? É Israel, são judeus. Entender a plenitude dos gentios requer entender também a plenitude dos judeus, expressa no verso 12, onde diz assim, contudo, se a transgressão, verso 12 de Romanos 11, contudo, se a transgressão deles, os gentios, os judeus, contudo, se a transgressão deles, os judeus, constitui-se em riqueza para o mundo, e o seu insucesso fortuna para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude? Olha o que Deus está falando. Se a desgraça dos judeus que não aceitaram Jesus é a glória, é o sucesso dos gentios, imagina a plenitude dos caras. Se eles, quebradinho, já representam glória para vocês, imagina eles inteiros, imagina eles plenos. Paulo fala muito mais ainda, se der tempo nós vamos ler aqui o Romanos 11 inteiro. Eu queria ler o livro de Romanos inteiro, mas pelo menos o capítulo 11, se der tempo nós vamos ler. Mas eu extraí algumas coisas aqui que eu preciso partilhar com os irmãos. Estão me acompanhando? Estão entendendo?
aqui Paulo nos dá um vislumbre da importância dos judeus, a importância de Israel. Quando ele equipara Israel como uma base para o nosso sucesso. Ele não está dizendo que é algo contrário, ele não está mostrando que é algo contrário, que nós só somos bons, só somos abençoados porque Israel está em baixa. Não, é o contrário, pode ver que ele fala aqui, é o contrário disso. Que se Israel estando em baixa, nós já estamos bem, nós já recebemos a bênção. A hora que Israel estiver em alta, nós vamos estar melhor ainda, é isso que ele está falando. Porque se a desgraça deles é o nosso sucesso, quem dirá a sua plenitude? Nós vamos estourar a boca do balão. É isso que Paulo está falando. Aqui Paulo nos dá esse vislumbre da importância dos judeus e o que seria a sua plenitude, que para mim fica claro, estudando todo o contexto da história, fica claro que essa plenitude, o que falta para a plenitude dos judeus, é a aceitação de Yeshua como Mashiach, quer dizer, a aceitação de Jesus como Messias, é o que está faltando para os judeus, porque no resto, eles estão certos. Se eles não estão plenos, por não entenderem isso, veja bem, em Romanos capítulo 10, capítulo antes, no verso 2, diz assim: porque lhes dou testemunho de que eles, os judeus, têm zelo por Deus, mas não com pleno entendimento. Se eles não estão plenos por não entenderem isso, eu pergunto para vocês, o que falta para nós sermos plenos? Qual a nossa plenitude como gentios? Porque ali ele falou, no verso 25, que falta a nossa plenitude. Que eles estão endurecidos até que nós alcancemos a plenitude. Qual é a nossa plenitude? Se eles têm a Torá, o que falta é o Mashiach, e nós temos o Mashiach, o que falta para a nossa plenitude? Amém? Estamos entendendo, né? Se eles têm zelo pela Torá, que significa instrução, quero que fique claro isso, a palavra Torá, ela erroneamente, ela está traduzida nas nossas Bíblias como lei. Quando você lê aí na tua Bíblia, lei, essa é a tradução da palavra Torá. No original, onde você lê lei, está escrito Torá. E Torá eu busquei no dicionário para confirmar uma informação que eu já tinha. Torá significa instrução, apontamento, não significa lei. Mas o padre convertido ao Evangelho, chamado João Ferreira de Almeida, que deu por base quase que todas as demais traduções da Bíblia que foram feitas, traduziu Torá por lei. Ah, Torá é a lei de Deus. Não é a lei de Deus, é a orientação, é o apontamento, é a instrução que Deus dá para nós. Quando eu digo para você, olha, isso você vai fazer porque é lei, tem um peso. Agora, quando eu digo para você, olha, essa é a instrução certa, você já pensa em instrução como manual de instrução. Manual de instrução é feito para quê? Manual de instrução é a lei? Você tem que instalar aquele eletrodoméstico que você acabou de comprar dessa forma? Não, nós somos brasileiros, irmãos. Nós compramos material de instrução, jogamos fora com a embalagem, compramos o equipamento, jogamos fora o manual de instrução junto com a caixa e montamos do nosso jeito, né? Só que quando a gente olha o manual de instrução, a gente descobre que tem coisas que, se eu não lesse o manual de instrução, jamais eu ia conseguir extrair daquele meu equipamento. E a Bíblia, ela é justamente essa. Você pode viver a tua vida sem a Bíblia. Você pode instalar teu equipamentinho sem o manual de instrução. Mas se você segue o teu manual de instrução, que é a Bíblia, você usufrui dessa vida
com algo chamado plenitude. A coisa fica mais completa, fica mais cheia, fica mais adequada e fica mais difícil de você estragar antes da garantia. Se eles têm zelo pela Torá, que significa instrução, apontamento e não lei, como é traduzido equivocadamente, e a única coisa que lhes falta é aceitar Yeshua, a nós que temos Yeshua falta o quê? Senão o cumprimento da Torá. É ou não é? Porque o próprio Yeshua, o próprio Jesus, nos diz em Mateus capítulo 5, do verso 17 ao 20, quero que você preste atenção: não penseis que vim destruir a Torá ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Verso 18: com toda a certeza, olha Jesus falando, com toda a certeza vos afirmo, que até que os céus e a terra passem, nem um iô, o mínimo traço, se omitirá da Torá, até que tudo se cumpra. Verso 19: qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Quantas igrejas cristãs, quantas igrejas fortes, renomadas, bem estabelecidas, têm cuspido em cima da Torá, têm estabelecido para os crentes um sentimento antissemita, onde judeu é mau, onde tudo que vem de Israel representa anticristo, e Jesus pagou o preço, é o suficiente, eu não preciso mais nada, eu sou livre, posso viver do jeito que eu quiser, desde que eu aceite Jesus, me batize, traga o dízimo, não me ajoelhe mais diante de imagem, não fique mais adulterando, então pá, fechou o pacote, e agora eu posso, o resto vai fazer tudo que eu quiser, relaxadamente. Aí daquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Aqui o próprio Jesus está falando que se alguém, e ele está falando de líderes, de mestres, de pastores, de padres, de sacerdotes, se alguém ensinar, quem quer que seja, a não cumprir, a desobedecer, a negligenciar qualquer um dos mandamentos, vai ser o menor no reino dos céus. Mas ele continua aqui: aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Pastor, eu acredito que eu vou ser um pouco mais alto. E você também. Amém? Aleluia. Fala aí, glória a Deus. Amém. Né? Verso 20: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Cara, aí ferrou, aí quebrou, aí pega o boné e vai embora, porque nós temos que ser acima dos judeus, cara, acima dos fariseus. Quer dizer, se eles cumprem, nós temos que cumprir ainda mais, porque é isso que Jesus está falando, que eu não posso ensinar as pessoas a negligenciar a Torá, a negligenciar os mandamentos de Deus. Pelo contrário, eu tenho que ensinar as pessoas a cumprir os mandamentos. Quando nós falamos sobre isso através desse prisma que eu estou emprestando para a igreja agora, nós somos sempre acusados de querer judaizar a igreja de Cristo, arrastá-la novamente para a lei. Não é assim? Pastor Elcio e seus asseclas, Pastor Elcio juntou com aquele gordinho que veio acabar com o pai dela, né? Quando ele veio, a gente pensou, já sabemos quem será o Papai Noel do próximo Natal, e ele acabou com o Natal, e as pessoas falaram, agora juntou os dois, ninguém mais aguenta, agora vai ser a desgraceira, os caras vão arrastar a igreja novamente para o tempo da lei.
Estão judaizando a igreja. Poxa, acho que nada mais natural. Jesus era judeu, pô. Né? Mas não, nós estamos arrastando a igreja novamente para a lei, e assim nós estamos anulando a graça. Não é assim? Estamos arrastando a igreja, tirando a igreja da condição de graça. Eu lembro que quando eu fiz seminário estudei sobre isso. Nós estamos vivendo o tempo da graça, né? A dispensação, a palavra no seminário é a dispensação da graça. Nós saímos da dispensação da lei para entrarmos na dispensação da graça. Mas agora a raiz de Davi, teimosa, está arrastando a cretarada que estava livre na graça de volta para a lei. Ô igrejinha mequetrefe. Ora, o que Jesus quer dizer quando nos manda carregar a cruz e segui-lo? Irmãos, e Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Lucas capítulo 9, verso 23. Mateus faz isso parecer ainda mais sério. Lucas fala: olha, se alguém quer ser meu discípulo, pegue a sua cruz todo dia, diariamente, dia após dia, e carregue ela e venha atrás de mim. Isso aí já é pesado. Mas o Mateus ele consegue deixar um pouquinho pior. Ele fala assim no Evangelho: e aquele que não toma a sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. Está lá em Mateus capítulo 10, verso 38. Quer dizer, se eu não pegar a minha cruz antes de segui-lo, eu não sou digno dele. Agora se imagine, eu decidi, né? Porque negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Eu decidi que eu vou seguir Jesus. Então eu nego a mim mesmo e vou seguir Jesus. A hora que chega lá, Jesus olha para trás e vem eu seguindo ele. Só que ele olha e fala: cadê a cruz, bicho? Eu não era o senhor que ia carregar? Eu vi em algum lugar que o senhor que carregava. Ele vai falar: você pega porque você não conhece as escrituras nem o poder de Deus. Era para você me seguir, mas antes de me seguir era para você carregar a tua cruz. Percebe? Mas tem muito crente esquecendo isso. É que nem quando as pessoas falam assim: busca primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esquecem que no meio disso está escrito assim: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. Nós temos essa tendênciazinha a comer bola, né? A pular. É uma eterna peça. Nós estamos sempre pulando além da marca. Nós estamos sempre indo além, né? Mas a gente esquece umas coisinhas importantes. Eu lembro que eu recebi uma chargezinha que eu achei bem interessante. Era um monte de gente assim, caminhando, carregando uma cruz. Aí o caboclinho carregando aquela cruz comprida assim, ele olha para a cruz, tem uma brilhante ideia, pega um serrote e vai lá e corta metade do pau da cruz. Aí vai felizinho, né? A cruz ficou mais leve, curtinha, beleza? Quando ele chega lá para entrar no céu, tem o quê? Tem um abismo. Aí os camaradas que estavam carregando a cruz jogam a cruz sobre o abismo e usam a cruz de ponte. Daí pegam a cruz de volta e continuam andando. Ele chega lá, cadê que a ponte dele alcança do outro lado? Não adianta você negar você mesmo para seguir Jesus. Você tem que negar você mesmo, mas tem que pegar a tua cruz. Irmãos, quero falar uma coisa, e até
para falar isso, eu quero até pedir perdão aqui para minha sobrinha, que ela não fique apavorada nem brava com o tio. Porque elas, as irmãzinhas, a mãe, o pai, eles são ali da Igreja Perpétuo Socorro, né, Igreja Católica. Mas eu tenho que falar, e eu acho assim, se alguém quisesse colocar uma frase minha em algum lugar, às vezes eu vejo frase assim, foto de algum pastor, algum pensador famoso, assim, daí embaixo uma frase, entre aspas, assim, né, os caras, tipo, né, colocando aquilo assim, acreditando aquela frase àquela pessoa, né, que nem lá uma frase que eu gosto muito, que eu recebi uma vez uma foto do John Scott, né, dizendo assim: mente bíblica não é aquela que recita versículos bíblicos, mas aquela que raciocina no parâmetro das Escrituras. Eu queria que vocês atrelassem isso que eu vou falar aqui à minha pessoa. Eu assumo isso, já pedindo perdão para minha sobrinha católica, mas isso tem que ser gravado nas nossas mentes. Tão importante quanto a reforma protestante que arrancou a igreja do engano do catolicismo romano é a força de entendimento que devemos ter hoje como evangélicos, de rompermos esse conceito antissemita que, atrelado à nossa preguiça, nos faz vivermos um cristianismo tão barato. É muito fácil negar a si mesmo e só seguir Jesus. Alguns ainda ousam seguir Jesus sem nem sequer ter negado a si mesmo. Quem dirá pegar a cruz? Mas as três coisas que Jesus fala é: negue a você mesmo, pegue a tua cruz e aí me siga. Quando Jesus diz que quem não carrega a sua própria cruz não é digno dele, ele está se referindo a pagar o preço, assim como ele. Mas pastor, ele já não pagou o preço? Sim, pagou. Ele pagou o preço de se despir da glória que ele tinha antes da criação do mundo, para se fazer homem, semelhante a nós. E isso para ser o quê? Um exemplo. E exemplos são feitos para serem... Obrigado. Achei que era só eu que achava isso. Exemplos são feitos para serem seguidos, não simplesmente observados. Amém? Aí é que está o preço de Jesus. O cara tinha toda a glória como Criador do universo. A Bíblia diz que ele se despiu dessa glória e desceu para ser homem. E como homem ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E depois que ele morre, depois que ele ressuscita, você vai ver ele no Evangelho de João, capítulo 17, verso 5, falando assim: Pai, agora o Senhor me devolve aquela glória que eu tinha contigo, antes de que o mundo fosse criado. Quer dizer, ele tinha uma glória, que ele deixou antes de descer, porque aqui ele veio como homem. E depois de ter cumprido o papel dele, como nos deixando um exemplo, ele pede ao Pai para retomar aquela glória que ele tinha antes. Isso é o preço que foi pago. E as pessoas acham: não, ele pagou o preço, agora eu posso viver de qualquer forma. Irmãos, é muito barato. No Evangelho foi pago com preço de cruz, preço de sangue. Não é assim que funciona. Ele fez o que fez, se tornou homem e levou uma vida plena de obediência, para no fim ele dizer assim: eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Conquistou o direito, né? De que vale um caminho se ele não for trilhado?
Jesus se apresentou: eu sou o caminho. Só que a gente não quer trilhar esse caminho. A gente não se esforça para trilhar esse caminho. Não, o caminho está lá, então beleza, já o caminho chega no destino. Irmãos, o caminho chega no destino, mas somos nós que precisamos chegar no destino. O caminho já está lá. E se ele é o caminho, e para segui-lo é preciso carregar a cruz, qual a parte dessa verdade que você não entendeu ainda? Está começando a entender por que a gente é como é? Por que a nossa igreja é diferente? Que até os crentes metem o pau a nós. Porque nós estamos correndo atrás não simplesmente de um prato que foi feito e servido. Nós estamos correndo atrás da plenitude. Nós estamos correndo atrás de fazer tudo, porque a gente ama esse Deus e a gente quer fazer tudo certinho. A gente não se contenta com pouco, porque Deus não é pouco, Deus é tudo. Romanos 11:1. Indago, portanto, acaso Deus rejeitou o seu povo? De forma nenhuma. Ora, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não desprezou o seu povo, qual de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz sobre Elias? Como ele clamou a Deus contra Israel, segundo afirma a Escritura: Senhor, assassinaram os teus profetas e destruíram os teus altares, e somente eu permaneci, agora procuram matar-me também. Entretanto, que se lhe declarou a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, em nossos dias, há igualmente um remanescente separado para a eleição da graça. Porquanto se é pela graça, já não é mais pelas obras. Caso fosse, a graça deixaria de ser graça. A que conclusão chega? Israel não conseguiu a bênção pela qual tanto buscava, mas os eleitos receberam. Os demais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu um espírito de entorpecimento, olhos para não enxergar e ouvidos para não escutar, até o presente dia. E Davi afirma que a mesa deles se transforma em laço e armadilha, pedra de tropeço, e em retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver, e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Uma vez mais pergunto: acaso tropeçaram para que ficassem prostrados sobre a terra? De forma alguma. Antes, pela sua transgressão, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Contudo, se a transgressão deles constitui em riqueza para o mundo, e o seu insucesso fortuna para os gentios, quanto mais significa a sua plenitude? Agora estou falando a vós, gentios, considerando que sou apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério, na expectativa de que de alguma forma possa instigar ciúme entre os meus compatriotas, a fim de que alguns deles sejam salvos. Porque se a rejeição deles significa a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Se é santa uma parte da massa, que é oferecida como as primícias do fruto, a massa toda igualmente o é. Se a raiz é santa, todos os ramos também o serão. E se alguns dos ramos forem podados, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertado entre outros, e agora participas da mesma seiva que flui da oliveira cultivada, não te vanglories contra esses ramos, porque se o fizestes, recorda-te, pois, que não és tu que sustenta a raiz, mas sim a raiz a ti. Então vós direis: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. É verdade. Entretanto, eles foram podados por causa da incredulidade deles. Porém, tu que permaneces firmes pela fé, não te envaideças, mas teme,
Porque se Deus não poupou os próprios ramos naturais, de igual maneira não poupará a ti. Considera, portanto, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para contigo, desde que permaneças firme na bondade dele. Do contrário, também tu serás excluído. E quanto a eles, caso não permaneçam na incredulidade, serão reconduzidos, porquanto Deus é poderoso para enxertá-los novamente. Afinal de contas, se tu fosses cortado de uma oliveira brava, por natureza, e de forma sobrenatural fostes enxertado na oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais da sua própria oliveira. Irmãos, não quero que ignoreis esse mistério, para que não sejais presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles não são, na verdade, inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados, por causa dos patriarcas, porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Pois assim como vós antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia em virtude da desobediência deles, assim também estes agora tornaram-se desobedientes para também alcançarem misericórdia em virtude da misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus colocou todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompensasse? Portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. Eu quero que você leia a carta aos Romanos. Aqui eu te obriguei pelo menos a ler o capítulo 11 comigo, mas eu quero que você leia a carta aos Romanos inteira e que você entenda por que esta igreja tem tentado restaurar as festas bíblicas. Amanhã eu estou convidando você, aproveitando essa palavra para convidar você, esteja aqui 4 horas da tarde. Nós vamos fazer a festa das primícias, também conhecida como festa de Pentecostes. Foi numa festa como essa que nós vamos comemorar amanhã, que o Espírito Santo fez um arregaço no meio daqueles homens. Por que de repente a gente não pode vir nesse lugar e esperar que aconteça a mesma coisa? Um derramamento do Espírito Santo de forma tão sobrenatural, que nós todos saímos daqui transformados. Amém? Essa é uma palavra de restauração, onde nós apontamos para as verdades sagradas, tentando de todo o coração sacar você da tua zona de comodidade, da tua zona de conforto, para você prestar um pouquinho mais de atenção para a seriedade que existe na palavra de um Deus que está muito próximo de cumprir a sua promessa de estar no nosso meio novamente. Amém? Então, que quando ele olhar para trás e você estiver ali seguindo, ele possa enxergar nas tuas costas um preço pago pela tua obediência. Amém?